queridos, olá queridas, sejam bem-vindos de volta ao canal Samira Sol Tarô, a luz do tarô para você. Hoje estamos fazendo as leituras dos signos para julho de 2020 e hoje é o dia dos sagitarianos. Tudo bem, Sagitário? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês gostem e que vocês aumentem as visualizações do Sagitário, que o Sagitário, gente, na quinzena anterior que eu fiz os signos, sagitarianos não estão absolutamente nem um pouco interessados, não é? Se você aí tá interessado, volta lá também para ver o outro. Divulga, porque o Sagitário ficou lá atrás, viu, gente? As coisas devem estar indo muito bem para você, que vocês não quiseram nem saber de ver meu vídeo de signo na quinzena anterior. É claro que eu tô brincando, né, gente? Eu tô só comentando porque o Sagitário foi um dos que, se não foi o que teve menos visualização, foi um dos que tiveram poucas visualizações. É claro que os sagitarianos também são muito alegres, né? Se a coisa não tá muito boa, ele faz ficar boa, não é, Sagitário? Eu adoro Sagitário, adoro, sou suspeita pra falar, tá, gente? Que eu tenho um sagitariano muito importante na minha vida. Bom, vamos lá. Lembrando que aqui, gente, tarô é energia, não tem tempo. Eu estou fazendo a leitura para julho de 2020, mas se você tá me vendo num outro momento, num outro mês, aplique para o seu momento, aplique para os próximos 30 dias do seu momento. Porque se você caiu nesse vídeo aqui num outro mês, num outro momento, não tem problema nenhum, é porque aqui vai ter uma mensagem para você, tá bom, Sagitário? Lembrando também que isso aqui é uma tirada generalizada, com a energia de muita gente, principalmente signo, né, que é grande a energia, que apesar do Sagitário na última jogada ter tido menos visualização, ainda assim é muita gente, né? Então, não dá para ressoar 100% com todo mundo, muito difícil. Se por um acaso ressoar bastante com você aí, me escreve nos comentários que esse feedback é super interessante pra gente aqui do canal, tá bom? Se você quiser entender o que é cada deck, que resposta cada deck me dá, você vai aí na onde tem o izinho, ou tem o link também do vídeo explicativo de jogada na descrição. No final também vai ter a miniatura. Você veja lá o vídeo explicativo da jogada de signos. Inclusive é interessante que você veja, é um vídeo curtinho. Lá eu explico direitinho como é que funciona a jogada e eu também explico os outros signos que você pode ver, tá bom, Sagitário? Porque se Sagitário deve ser o seu signo solar, ou um dos seus signos, né? E aí lá eu explico os outros signos que você pode ver a leitura, que vão aprofundar um pouco mais, personalizar um pouco mais a interpretação para esse mês, vendo a leitura de outros signos que são importantes para uma jogada amorosa como essa. Tá bom, Sagitário? Bom, você vai pensar aí naquela pessoa, porque o que a gente vai ver aqui é a energia desta pessoa que você vai pensar, desse seu ser amado, desse seu ser de interesse, essa pessoa especial que você tá pensando. Nós vamos ver a energia desta pessoa com relação a você agora no mês de julho, tá? No campo amoroso, claro. Então, se concentra aí, pensa na pessoa, tá bom, Sagitário? Se for o meu sagitariano que estiver vendo esse vídeo, já pensa em mim. Tô brincando, gente. Mas é sempre uma brincadeirinha com fundo de verdade, né? Vamos lá? A gente vai ver o pensamento, o sentimento e a pretensão de ação dessa pessoa nesse mês. Já gostei. Agora a gente vai pegar uma cartinha do baralho cigano, como eu explico lá na jogada na explicação da jogada de vídeo. O cigano, ele me dá
o resumo dessa parte transcendental aqui do tarô para a vida terrena, tá? A vida mundana, essa vida nossa material que a gente vive aqui nessa matrix louca. E uma cartinha do oráculo dos anjos para arrematar a jogada. Essa cartinha pode vir como um arremate de jogada, como algo que os anjos querem nos falar ainda sobre essa jogada, ou pode vir como um conselho para você, ou mais alguma informação sobre a pessoa que você está pensando, tá bom, Sagitário? E vocês, Sagitários, como é que vocês estão lidando com a quarentena? Vocês que são tão festeiros. Tem que aguentar, né? Mas a festa em casa, a festa interna, não é, Sagitário? Bom, vamos lá. Opa, deixa eu virar aqui. Sagitário, essa pessoa que você tá pensando aí, aqui, gente, deixa eu esclarecer uma coisa, não tem problema o tipo de relacionamento, aqui não tem gênero, tá? Não importa se é homem com homem, mulher com mulher, não importa. Aqui também não tem tempo, aliás, não tem tempo, se você estiver vendo em outubro, tá valendo do mesmo jeito. Aqui a jogada é para mais ou menos um mês, né? Eu tô fazendo finalzinho de junho já para julho, então é para o mês de julho, mais ou menos uns 30 dias. Eu vou fazer signo todo mês, tá? Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, aqui não importa se você tá junto com a pessoa, se você tá em afastamento, se você está brigado, se você tá namorando ou tá num relacionamento, mas existe um afastamento emocional. Eu vou dar aqui a interpretação genérica da carta, vou explicar às vezes eu dou alguns exemplos, e você vai aplicar para o seu caso, tá bom, Sagitário? Porque como é uma jogada generalizada, eu não tenho como especificar demais. Eu dou alguns exemplos que me vêm à cabeça, mas você, com a interpretação geral da carta, você aplica para o seu caso. Lembrando que se você quiser uma jogada na sua energia, personalizada, eu deixo o meu e-mail na descrição do vídeo, você me escreve e a gente combina. Vamos lá! No pensamento consciente, agora em julho de 2020, no pensamento consciente dessa pessoa que você pensou, Sagitário, essa pessoa, aqui eu tenho duas vertentes mais fortes da interpretação desta carta do Papa. É a carta do Papa, do Hierofante, tá? Eu vou dar as duas mais fortes. A primeira, essa pessoa no pensamento consciente dela, ela pode estar num momento de desenvolver conscientemente a conexão espiritual dela com o divino. Isso é só Deus? Não, gente. Conexão espiritual com a divindade, com o que é divino, com o universo, com o amor pela humanidade. Aí você vai aplicar o que você entende como Deus, ou a pessoa como Deus, como espiritualidade. Aqui ela pode estar conscientemente num momento de mais contato com a espiritualidade, com o espiritual. E este contato com a intuição dela, com o espiritual dela, pode ter a ver com você, se for o caso de uma relação espiritual. Então ela pode estar tomando consciência de que você e ela têm uma coisa, um laço espiritual. Esse laço espiritual pode ser um caso de alma gêmea ou chama gêmea, ou até uma relação de vidas passadas que não necessariamente seria de alma gêmea ou chama gêmea, até uma relação kármica que não necessariamente também vai ser tóxica, porque não são todas as relações kármicas que são tóxicas. Tem muita gente que fala, a relação kármica é tóxica. Não, pode ter, a relação kármica é que tem a ver com o karma. O karma, ele pode ser bom, que seria o dharma. Ele pode ser um karma, um resgate kármico que não necessariamente precisa ser tóxico ou precisa ser sofrido.
Pode ser? Pode sim, mas não necessariamente, tá? O fato é que essa pessoa, uma das interpretações dessa carta é isso, que no consciente, no pensamento consciente dela, ela já está entendendo que vocês têm algo além do normal terreno, que vocês têm um laço espiritual. Por quê? Porque ela está já trazendo para a consciência a ligação espiritual que ela tem com você, porque ela está mais ligada na intuição dela, porque ela está mais ligada no espiritual, no divino, né? Nas questões de universo, de fluxo do universo, de energias cósmicas. Tudo isso pode estar acontecendo e a pessoa está estudando mais, de repente na pandemia ficou trancada em casa, começou a se interessar mais por isso, ou começou a tomar consciência de que realmente o que assente por você tá diferente, né? Aplique aí para o seu caso, tá bom, Sagitário? Essa é uma opção. A outra opção é que essa pessoa que você pensou, no pensamento consciente dela, ela quer oficializar, ela quer que essa relação com você seja mais certa, mais dentro dos conformes, mais dentro das regras, mais compromissada, mais oficial. Você vai aplicar para o seu caso, porque aqui vai depender do grau. Se vocês, vou dar um exemplo, se você e essa pessoa têm uma relação de amizade colorida, no pensamento consciente dela, ela já está pensando em aprofundar um pouco mais, subir de nível essa amizade colorida para um namoro. Se você já namora, essa pessoa pode estar pensando em deixar esse namoro mais sério, apresentar para a família. Se já conhece a família, essa pessoa pode estar pensando até em ficar noiva ou em pedir em casamento. Você vai aplicar o grau de intensidade disso que eu estou falando para o seu caso. Porque aqui são muitos casos, né? Então eu não vou falar que aqui é casamento, que a pessoa conscientemente já está pretendendo casar, morar junto, oficializar, compromissar esse relacionamento, se for um crushzinho. Então você vai aplicar para o seu caso, tá? Aqui são essas duas vertentes, tá? Se você já sabe que está num relacionamento de alma gêmea ou chama gêmea, tá, Sagitário? Aqui pode indicar, né? Se for um dos casos que a pessoa tá entrando em contato com o espiritual e tá entendendo conscientemente que vocês têm essa coisa espiritual, se você já sabe que está num relacionamento de alma gêmea e chama gêmea, eu tenho outros vídeos no canal para ver a energia e ver a etapa que tá esse processo de alma gêmea e chama gêmea, tá bom, Sagitário? Você procura lá. Bom, isso aqui é o pensamento consciente da pessoa, tá bom? No sentimento, essa pessoa tá meio doidinha. Ela tá meio... Como é que eu vou explicar? Agora em julho, tá, gente? Ela tá... Eu não sei se você consegue ver a carta. Aqui é um mocinho que tem um monte de emoção, né? Um monte de copa, um monte de taça em pé aqui. Tem uma mãozinha vinda do céu oferecendo uma taçona de amor para ele. E ele tá ali com aquela cara de, ai, que pena que eu não tenho isso. Ai, eu queria tanto isso, mas isso não é para mim. Você entende? Eu tô desenhando a carta para você entender o que eu quero dizer. Essa pessoa, com relação ao sentimento, no sentimental dela, ela tá meio, não é decepcionada, meio sonhadora, meio... Ela não tá bem, sabe? Ela acha que esse relacionamento, ou que esse sentimento por você não é pra ela, ou que você não tem esse sentimento por ela. Eu tô tentando ilustrar o que eu sinto dessa carta. Porque não é bem uma decepção, também não é bem uma ilusão, é uma... Pode até ser uma nostalgia, ai, é aquela coisa, sabe, um lamento de, ai, eu queria isso, mas eu não tenho, ai, eu tinha isso, mas não tenho mais, ah, mas isso é muito pra mim. Qualquer desses sentimentos podem ser o sentimento da sua pessoa aí com relação a você. Você vai aplicar pro seu caso,
tá? Então, de repente, ela tomando consciência de que, vamos supor, vamos combinar aqui as duas interpretações, ela tomando consciência de que o que vocês têm é um relacionamento de vidas passadas, um relacionamento espiritual, que é um sentimento que é além do que seria o normal, mas no sentimento ela fala assim, nossa, mas agora a gente brigou, não sei se essa pessoa vai me querer de novo, ou, se for o caso, lógico, ou, nossa, mas essa pessoa, ela é tão mais rica do que eu não sei se ela vai me querer, eu sinto essa coisa forte, eu sinto que a gente tem esse relacionamento aqui, esse laço espiritual, mas eu não sei se na prática isso vai dar certo, porque eu moro longe, ou porque a pessoa é muito mais rica, enfim. É um sentimento de frustração por não ter, mais ou menos isso, tá? Ou de dúvida se poderia ter, em vez dela ficar feliz, olha o mocinho, em vez dessa pessoa ficar feliz com esse sentimento, porque ou porque quer subir de nível, aqui também pode ser, gente, como eu falei que aqui pode querer a pessoa querer oficializar alguma coisa, esse sentimento pode ser de insegurança, de, mas será que a pessoa, que é você aí, Sagitário, vai me querer, vai querer oficializar, vai querer casar, ou vai querer namorar, ou vai querer subir de nível? O sentimento dessa pessoa é um sentimento meio nostálgico, ou meio de, eu queria muito, mas não dá. Ou, será que vai dar? Né? Eu acho que não, talvez isso não seja pra mim. Se a pessoa não tem segurança, não tá bem, ou porque tá com saudade, ou porque tá com insegurança porque tá separado, ou porque tem insegurança por causa de outras coisas, aplique pro seu caso. Mas na ação, ela vai agir, tá? A intenção dela, pelo menos, na direção de vocês, é a carta da Imperatriz, e a Imperatriz é aquela pessoa que nutre, que acolhe, que age, que resolve as coisas da melhor maneira possível. Ela é terna, ela é carinhosa, ela abraça, ela acolhe, né? Então, essa pessoa tem essa intenção, apesar do sentimento tá meio doidinho, meio inseguro, meio tá lá pensando na morte da bezerra e não quer, né, acha que não tem condição de ter isso aqui, mas vai agir no sentido de conquistar isso, tá? Que ela já tá, que aqui é o pensamento consciente, então ela vai agir no sentido de oficializar ou de de agir de acordo, coerentemente com o pensamento consciente dela, que eu já falei que é, tá? E aqui a Imperatriz, ela é a divina feminina, ela é a polarização feminina das almas gêmeas e das chamas gêmeas, é o símbolo. Então, se aqui a pessoa que você está pensando, independente se é homem, se é mulher, não... Pessoal, mil perdões, é que a câmera parou e aí eu tive que emendar e aí eu tive que começar de novo pra gente continuar de onde a gente parou. Eu tava falando que a pessoa, eu tava falando da ação da pessoa, né? Já expliquei o que é a carta da Imperatriz, e eu tava falando que a pessoa, aqui a Imperatriz está na parte de ação, e que a pessoa iria agir, né, já de acordo com o pensamento consciente dela, que é de oficializar, de fazer tudo conforme manda o figurino, né, que é uma das interpretações, ou de acordo com o pensamento consciente dela de que ela tem um laço espiritual com você. Essas são as duas vertentes dessa carta, retomando, e que a ação dela ia ser coerente, né, com esse pensamento consciente, né? Por quê? Porque ela ia em cima do que ela pensa, que a gente sabe que ela vai agir,
para conquistar essa energia da imperatriz, que é a de acolhimento, a de tudo de bom, né? Outra coisa também, essa pessoa que a gente sabe que já está pensando desse jeito, vai agir no sentido de ter a relação que é que a imperatriz, como é que eu te explico? A imperatriz é a polarização feminina, né? É a divina feminina, é a polarização feminina das relações de alma gêmea e chama gêmea. Ela estando aqui na ação e eu sabendo que essa pessoa que você pensou ou quer oficializar, quer tudo dentro dos conformes, ou já se conscientizou que você é a imperatriz da vida dele ou dela, porque independente de gênero é a polarização oposta, né? Aqui a imperatriz ela tá na ação, então assim, essa pessoa pode já ter se conscientizado de que você é a imperatriz da vida dela. Se você é um imperador, se a pessoa que você está pensando é a feminina e você é a polarização masculina, a orientação é a mesma, tá? A pessoa vai agir nessa direção da mesma forma. Você transfira aqui como sendo o divino masculino, tá? Apesar da energia da imperatriz ser diferente da energia do imperador, aqui nesta posição, o exemplo que eu estou dando é de conscientização desta conexão espiritual que é representada na ação pela imperatriz. Então essa pessoa, o que a gente sabe é que ela vai agir para atingir essa plenitude dessa relação numa energia de como se ela fosse a imperatriz ou como se você fosse a imperatriz, dependendo de qual posição de polaridade você ocupa na relação. Eu sei que é um pouco confuso, porque só quem está muito familiarizado com este termo divina feminina, divino masculino, polarização feminina e masculina, é que vai entender o que eu estou dizendo. Mas de uma maneira mais leiga, mais até sem entrar muito nesse aspecto, o importante para você saber é que essa pessoa vai agir de acordo para te dar a posição de imperatriz, caso você seja mulher, ou vai agir para assumir a posição de imperatriz, caso você seja homem e ela mulher. Por quê? Porque ela já se nos casos que são de alma gêmea e chama gêmea, tá, gente? Porque ela já se conscientizou deste laço espiritual que vocês têm, tá? E também porque ela já quer oficializar, ela já tem intenção consciente de oficializar essa relação, de aprofundar essa relação, de compromissar essa relação, tá? Dessas várias hipóteses que eu coloquei, você vai aplicar para o seu caso, mas a ação desta pessoa está muito positiva, está muito na sua direção, na direção da relação de vocês. Apesar do sentimento dela tá, né? Ela vai arriscar porque ela pode estar meio insegura sentimentalmente, mas o que tá mandando aqui, ó, é o consciente dela, tá? No cigano, gente, o que a gente tem? Isso aqui tudo é interno, né? É transcendental, né? É aquela coisa mais metafísica. Na vida terrena, aqui, ó, no pega pra capar, pega pra capar é um termo mineiro, né, gente? Aqui na vida terrena, no dia a dia, essa pessoa vê muitos obstáculos, tá? Mas são muitos, porém pequenos, porém obstáculos que ela já está decidida a transpor. São obstáculos que ela vai transpor, são dificuldades que ela vai enfrentar. Porque se a gente está vendo que ela vai agir no sentido de concretizar isso que ela já tem no pensamento consciente,
apesar de se sentir assim, esses obstáculos têm muito a ver, inclusive, com esse sentimento. Porque se ela se sente desse jeito que eu já expliquei, mas eu não sei se é pra mim, mas eu não sei se a pessoa vai querer, eu queria tanto, mas não dá. São obstáculos que ela enxerga. Mas ela vai passar por esses obstáculos, ela vai enfrentar esses obstáculos, essas dificuldades, que são pequenas, são várias, mas são pequenas. Porque ela vai agir na direção de vocês, né? De você, Sagitário. Então, mesmo ela se sentindo assim, mesmo ela vendo obstáculos, ela está firme no propósito de oficializar ou estreitar ou compromissar essa relação, de assumir a posição de imperatriz desta relação ou de dar a você a posição de imperatriz, caso você seja a energia divina feminina desta relação, né? Se for o contrário, ela vai assumir, se ela for a divina feminina da relação, ela vai assumir a posição de imperatriz nesta relação. A imperatriz é a rainha das rainhas, né? É a figura, a postura feminina propriamente dita. É a que representa a parte feminina de uma relação, e uma relação, quando ela é, aspas, perfeita, ela tem a polaridade feminina com a polaridade masculina, e a imperatriz, ela traduz essa polaridade feminina. Portanto, essa pessoa está muito propensa, vai enfrentar o obstáculo que tiver que enfrentar, mesmo com insegurança, porque ela quer essa relação para os casos que são de alma gêmea e chama gêmea, vai aceitar a conexão. Se não for caso de alma gêmea e chama gêmea, ela vai oficializar e vai te dar o lugar que vai dar o lugar que é seu, ou vai assumir o lugar que é dela numa relação de verdade, tá? E o que o conselho dos anjos vem nos dizer? Vem dizer para você, porque este aqui é um conselho para você, embora sirva para a pessoa também, e eu vou explicar por quê. Os anjos estão dizendo o quê? Ame a si próprio. Primeiro, em primeiro lugar vem você. Por que os anjos nos dizem isso? Se a pessoa quer uma relação boa, oficial, com tudo direitinho, quer te dar a posição de imperatriz na relação, ou quer assumir a posição de imperatriz na relação, aplique no seu caso, não tem como essa relação se entrosar e ser bonita, ser saudável, ser recíproca, ser plena, se ambos, você e a outra pessoa, não se amarem primeiro. Primeiro a gente tem que amar a si próprio, não tem como a gente dar um amor para outra pessoa para vingar uma relação boa se a gente não sabe se amar. Então os anjos vêm salientar isso para você, que pode já estar desgastada de esperar, né? Se for relação de alma gêmea, então, mais ainda, porque são relações difíceis, né, Sagitário? Isso serve para você, que independente do quanto você goste dessa pessoa, independente desse movimento que essa pessoa agora parece que tá, né, que vai querer realmente agir no sentido de oficializar a relação, de, né, ter essa união em mente e agir no sentido de ter essa união, apesar de estar assim inseguro, olha como combina. Você que está me assistindo, estando na relação com uma pessoa que se sente assim inseguro, às vezes meio por baixo, às vezes não está valorizando o que está sendo dado porque acha que não é merecedor, você mesmo
que está me assistindo, Sagitário, pode ensinar essa sua pessoa a se amar primeiro. Mas você só pode ensinar isso se você se amar primeiro. Então, a pessoa se amar primeiro é o conselhinho dos anjos. Seja você ou seja outra pessoa. Para que esta relação, que é própria de uma posição de imperatriz para a polarização feminina, a polaridade feminina, para que essa relação seja plena, para que essa relação seja saudável, recíproca, né? Então, sempre para que vocês estão próximos aqui de oficializar essa relação ou de avançar nessa relação, ainda que não se oficialize agora em julho, mas já está caminhando para isso. A energia da sua pessoa amada lá já está caminhando para isso. Então, amar a si primeiro é importantíssimo numa relação, né? E amar ao outro também, lógico, respeitar, mas você precisa se respeitar. Você precisa se amar primeiro. E já que é você que está me vendo e está recebendo esse conselho, quando você estiver nessa relação aqui com essa pessoa, que tem um pouquinho de baixa autoestima, talvez, ensine essa pessoa a se amar primeiro, né? Não vai ficar, né, escondendo o conselhinho do anjo dela só para ela amar você primeiro, hein, Sagitário? Tô brincando. Esse é o conselho, tá? Dos anjos. Bom, gente, me perdoe o corte, a câmera parou, mas eu dei uma reiniciada e eu acho que não comprometeu a interpretação, não. Eu espero que vocês tenham gostado, agradeço demais o apoio que vocês estão me dando pro canal, tá? Não esqueçam de me dar os likes, porque isso é muito importante pro YouTube entender que vocês gostam do conteúdo, que vocês gostam do meu trabalho, que vocês gostam do que o canal oferece para vocês, tá? Se inscrevam, quem não se inscreveu ainda, se inscrevam, bota lá, põe a notificação do sininho lá no todas, que sempre que subir vídeo vocês vão ser avisados. Tá bom, Sagitário? Um ótimo julho para vocês, uma boa sorte para a leitura tá ótima, né? A energia da pessoa amada lá tá uma delícia. Eu espero que isso já se concretize em julho. Se não concretizar em julho, pelo menos o início dessa energia aqui já vai ser para julho. E você já sabendo disso, você já dá uma ajudazinha para essa pessoa superar esses obstáculos, né? Deixar de se sentir tão desmerecer, né? Fazer essa pessoa se sentir mais merecedora e assumir aí o seu posto de imperatriz, ou dar para ela, né? O posto de imperatriz também. Tá bom? Um grande beijo a vocês, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.